Fala moçada, Glaudão falando aqui da Ismath Academy para a resolução de mais uma questão do Enem 2023 para te auxiliar aí nessa corrida final de preparação para o Enem, beleza? Vamos comigo? Se liga. Questão de número 142, geometria plana. Ela diz assim: sejam A, B e C as medidas dos lados de um triângulo retângulo, tendo A como a medida da hipotenusa. Esses valores A, B e C são respectivamente os diâmetros do círculo C1, C2 e C3 como representados na figura, né? Então tá aqui, ó, o círculo C1 é esse maior deles, tem como diâmetro o A, o círculo C3 tem como diâmetro o C e o círculo C2 tem como diâmetro o B, tá? Vamos lá, descendo aqui mais um pouco para a gente ler a questão. Aí ele fala assim, ó, observe que essa construção assegura, pelo teorema de Pitágoras, que a área de C1 é igual à área de C2 mais a área de C3. Ó, o que ele está dizendo? Que a circunferência C1, a grandona, ela tem área igual à circunferência C2 mais a circunferência C3, beleza? Isso ele falou, foi dado, eu não vou argumentar, tá dado, eu vou aceitar e vou utilizar, beleza? Vamos lá. Depois ele fala assim, ó, um professor de matemática era conhecedor dessa construção e, confraternizando com dois amigos em uma pizzaria, onde são vendidas pizzas somente em formato de círculo, lançou o desafio. Mesmo sem usar um instrumento de medição, poderia afirmar com certeza se a área do círculo correspondente à pizza que ele pedisse era maior, igual ou menor do que a soma da área da pizza dos dois amigos. Então, olha lá, vamos lá. Só para facilitar um pouco a leitura. O professor, conhecedor aí dessa informação que a gente leu aqui no problema, ele estava comendo a pizza no restaurante com outros dois amigos, e aí ele quis fazer uma comparação entre o tamanho da sua pizza, a pizza do professor é a maior delas, é a que o diâmetro é o A, e a dos seus dois amigos são as pizzas C2 e C3, cujos diâmetros são os catetos B e C, tá bom? Aí depois ele fala assim, ó, o professor dividiu ao meio e formou um triângulo com os diâmetros das pizzas, conforme indicado na figura. Então vamos lá, vamos descer mais aqui que tem mais uma figura aqui embaixo. Aí ele fala, ó, tá aí, ó, beleza? Então ele cortou as pizzas ao meio, então pegou cada pizza, cortou ao meio e formou esse triângulo, deixou um espaço vazio aqui, né, no meio das pizzas, formando um triângulo. Metade da pizza do professor, essa grande, metade da pizza do primeiro amigo, metade da pizza do segundo amigo. Aí depois ele fala assim, ó, a partir do ângulo alfa, o professor afirmou que a área da sua pizza é maior do que a soma das outras duas pizzas. A área da pizza do professor de matemática é maior que a soma das áreas das outras duas pizzas, pois, aí aqui tá as respostas em relação ao ângulo alfa. Ora, no início do exercício foi dado um triângulo retângulo, ou seja, esse ângulo alfa aqui era um ângulo de 90 graus. Quando o ângulo era de 90, a soma da área das pizzas pequenas, essas duas aqui, ó, era igual à área da pizza grandona. Só que houve uma alteração nesse ângulo, não é mais um ângulo de 90 graus. E a gente vê que não é mais, por quê? Porque ele fala aqui, ó, ele diz o seguinte, que a área da pizza do professor é maior. Ora, para a área da pizza do professor ser maior, tem que ter tido uma alteração nesse ângulo. Por quê? Porque no enunciado diz que quando o ângulo ele era de 90 graus, a pizza grande era igual à área das duas pizzas pequenas somadas, beleza? Então vamos lá. O que vocês acham? Que tipo de alteração deve ter havido nesse ângulo? Vamos comigo. Se for um ângulo de 90, então a pizza, aí o que ocorre era o que ele deu no enunciado do exercício. Então a gente já elimina. Se for um ângulo entre 0 e 90 graus, veja bem, vai diminuir. Se aqui for menor que 90 graus, a pizza do professor, que é essa maior aqui, ó, se eu fechar esse ângulo, a pizza do professor, ela vai ser menor. E se eu abrir esse ângulo, abrir para cá e para cá, né, pegar esse ângulo alfa e abrir um pouquinho, aí a pizza do professor vai aumentar, beleza? Então, quais são as opções? Vamos lá, vamos estudar. Entre 0 e 90 graus não pode, 90 graus não pode, que é um triângulo retângulo. Um ângulo alfa de 180 graus não pode, né? Não tem nem como a gente formar um triângulo aqui, ó. Como é que um dos lados, a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Então eu não posso pegar aqui um ângulo só do triângulo seja 180 graus. Então essa aqui eu também não posso, e aqui eu também não posso, porque se 180 não dá, maior que 180 aqui não vai dar mesmo, beleza? Então o que sobrou foi a letra C, ou seja, o ângulo alfa é um ângulo maior do que 90 graus e menor do que 180 graus. Fechou? Valeu? Abraço, até mais. Fala moçada, Glaudão